Bom dia, primeira série, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam conseguindo estudar nesta modalidade nova, nessa novidade, a qual todos nós fomos inseridos. E lembre-se que eu estou aqui sempre para poder tirar dúvidas de vocês, para poder ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Na semana passada eu mandei para vocês um conteúdo de revisão e hoje a gente avança um pouco no conteúdo. E aí, para isso, eu preparei tanto material para vocês que foi em PDF, quanto uma explanação agora aqui na apostila de vocês, tá? Então acompanhem comigo, por favor. Então, olha, a gente vai começar estudando um pouco sobre cartografia. O que é a cartografia? Basicamente a arte de fazer mapas, tá? Então os mapas são feitos desde antes de Cristo e aí a gente vai ver como é que são feitos, como é que foram feitos os principais mapas e tudo mais. Então aqui no sua apostila ele começa primeiro falando um pouquinho do globo terrestre, né? Existem basicamente duas maneiras da gente fazer representações da nossa superfície. Uma é o globo, que é mais fiel à realidade, por ser redonda e o formato se aproximar ao formato da Terra. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, inclusive o Brasil, né, está aqui em primeiro plano. Porém, o globo ele não é prático, né? Para você levar, imagina eu vou aplicar uma prova para vocês, um exercício tem que dar um globo para cada um. Ele não é prático, mas ele é mais fiel à realidade. A outra modalidade que nós temos são os planisférios. Então, o planisfério nada mais é do que um mapa plano, né? Então, você pega aquela superfície redonda e você transporta ela para o plano. Ela é mais prática que o globo, porém ela vai ter distorções. Se vocês observarem, os países aqui, ó, nessas regiões, eles estão maiores, eles foram alongados. Essas são as distorções que a gente vai ter mediante a representação, porque transferir uma superfície redonda para uma superfície plana é um processo que gera distorção, tá bom? Depois, a gente vai trazer aqui para vocês, nessa outra parte, as diferenças que existem entre mapas, cartas e plantas, tá bom, meus amores? Basicamente, qual é a diferença do mapa para carta para planta? Todos os três são representações planas, então é pegar uma área e representar. Qual é a diferença? O nível de detalhe. Enquanto um mapa, como esse aqui, isso aqui é um mapa. Um mapa está representando uma área enorme, que é o mundo inteiro, num papelzinho. Então significa que eu tenho pouquíssimos detalhes. Eu não consigo ver, por exemplo, ruas aqui, eu não consigo ver nem os estados de cada país aqui. Ou seja, eu não tenho detalhes nesse tipo de representação. Quando a gente olha a carta a gente vai ter mais detalhes, tá? Então aqui, por exemplo, é uma representação de uma carta. Então a carta vai representar um território médio, um território menor dentro dessa área. Como o território é menor, eu consigo observar diferenças, eu consigo observar detalhes. A planta, meus amores, é muito utilizado para áreas bem pequenininhas, ou seja, os detalhes são bem maiores. Por exemplo, todo mundo já deve ter visto aqui, quando a gente vai comprar um apartamento, uma casa, não sempre tem uma plantinha lá, aquela planta da casa, aquilo ali é uma planta, tá bom? Olha aqui um exemplo aqui de uma planta para vocês. Então, a planta representa uma área bem pequena. Então, o mapa representa áreas grandes, enormes, as cartas áreas menores, médias e as plantas áreas bem pequenininhas. Olha a planta de uma casa. Aqui eu consigo observar, tá vendo? Vários detalhes, consigo ver sofá, consigo ver janela, piso, banheiro, enfim. Tudo isso é permitido por causa do tamanho que é bem pequenininho, ok? Depois disso, meus amores, é importante a gente lembrar, a gente vai ter o nosso estudo ao mapa, né? E o mapa, para que ele seja elaborado e bem compreendido, ele precisa ter alguns elementos que são obrigatórios. Então, por exemplo, o que é obrigatório ter dentro de um mapa? O título, senão você não consegue identificar. É um mapa aqui de hidrografia, do relevo, da vegetação. É um mapa o quê? A projeção cartográfica, que isso a gente vai estudar mais para frente, tá bom? É uma das maneiras escolhidas para fazer a representação desse mapa. Não precisem se preocupar com isso, porque a gente vai estudar, tem um capítulo só para a gente estudar isso com calma. A legenda é óbvio que tem que ter, porque senão como é que você vai compreender os símbolos que tem no mapa? Então esse daqui é por cor, né? A legendinha que vai dar um significado para o símbolo.
as coordenadas, que são as latitudes e as longitudes. Lembra que a gente estudou nos capítulos anteriores, olha, as latitudes aqui, né, os paralelos e os meridianos, paralelos e meridianos, que vão dar as latitudes. Por exemplo, aqui é 50 graus oeste, né, linha do Equador que é 0 graus, aqui o Trópico de Capricórnio, enfim. Então, a coordenada geográfica. A orientação tem que ter pelo menos um dos pontos cardeais, tem que ter, no caso, o norte, no mínimo o norte ou a rosa dos ventos completa, mas indiferente da rosa dos ventos completa. E a escala, né, que a gente vai estudar, que quantas vezes esse mapa foi reduzido, tá? Por exemplo, nessa escala aqui, quando eu olho essa escala, eu entendo que a cada 1 centímetro, cada tracinho desse tem 1 centímetro, que a cada 1 centímetrozinho aqui, no papel, correspondem a 390 quilômetros na realidade, tá bom? Então, vocês vão estudar isso, depois vão fazer uns exercícios. Paralelo a isso, meus amores, eu também adicionei para vocês, para a gente ir até aqui, um pouquinho falando sobre escala. Então, vamos lá. O que é escala? Escala, basicamente, é uma proporção que existe entre o que é real e o que é desenhado. Então, quando você vai fazer um mapa, uma carta, uma planta, eu não posso desenhar do jeito que eu quiser. Eu preciso ter uma proporção entre o real, ou seja, entre o lugar físico real e entre o desenho. Essa proporção é que é a escala. Então, vamos lá. Por exemplo, olha essa aqui, uma outra escala aqui. 1 para 500 mil. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro no papel, eu tenho 500 mil centímetros na realidade. Então, se você pegar esse, por exemplo, esse aqui é de 1 para 50 mil, significa que a cada 1 centímetro eu tenho 50 mil centímetros na realidade. Então, isso significa que, se eu medir aqui com a régua 1 centímetro, se eu tiver a distância entre esse ponto e esse ponto 1 centímetro, significa que na realidade existem 50 mil centímetros na realidade. Então, depois é só converter, né, de centímetros para metros ou quilômetros, porque trabalhar com centímetro na realidade é pouco usual, né? Não é fácil. Ninguém fala, entre a minha casa e a casa da minha avó tem 50 mil centímetros. Ninguém fala isso, né? Você fala metros ou quilômetros, ok, meus amores? Então, eu quero que vocês estudem esses conteúdos, quero que façam os exercícios, por favor, e lembrem-se de enviar as dúvidas para mim, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.